és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta
basta todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Bom dia, graça e paz de Cristo Jesus sobre a sua vida. Nós estamos aqui para exaltar e bendizer aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Eu e você somos atraídos até aqui pelo Espírito Santo de Deus para podermos desfrutar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa é a lembrança que nós temos todas as vezes que nós nos reunimos. Ele é o Cordeiro Santo, Cristo Jesus é o Cordeiro Santo que nos traz paz, que nos traz plenitude. E o meu desejo é que essa paz repouse sobre você hoje, nessa manhã, e que aqui sejamos edificados pela vitória de Cristo na cruz. Quero convidar você a ficar de pé e nós fazermos juntos a leitura do texto de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Mateus 11, versos 28 a 30. Vamos ler juntos? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus para nós essa manhã. Ele convida todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a virem até Ele. Porque o que o Senhor Jesus Cristo tem a oferecer para nós é descanso. Como o salmista no Salmo 23 ele vai declarar, ele é o nosso bom pastor que nos conduz a águas tranquilas. Nosso bom pastor que nos conduz a pastos verdejantes. Ele é aquele que pode nos oferecer um descanso que ninguém mais pode oferecer. Como disse um homem chamado Santo Agostinho, o Senhor nos criou para Ele mesmo. Nossa alma não encontrará descanso enquanto não descansar em Deus. Nessa manhã você descanse em Deus. Nessa manhã você encontre essa paz que só o Senhor Jesus Cristo pode oferecer. Vamos louvar a Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar
vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive suas vozes, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos nessa manhã, porque a nossa vida está no lugar mais seguro que poderia estar, que é nas suas mãos, Senhor. E louvado seja o seu nome, Senhor, porque na realidade onde o Senhor vive, na realidade que o Senhor nos chama para viver, não existe mais medo, Senhor. Porque o seu grandioso amor, o seu perfeito amor, lança fora todo medo, Senhor. O seu amor nos fornece uma segurança, Senhor, que ninguém mais e nada mais pode nos oferecer. Essa segurança, Senhor, que mesmo em meio à face da morte, o Senhor é aquele que permanece conosco, que nos conduz à vida, e nos conduz à vida eterna, Senhor. Por isso não há mais nada a temer. E por isso nós podemos descansar o nosso coração no Senhor, na plena certeza, Senhor, que nem mesmo a morte pode nos separar do seu perfeito amor, do seu grandioso amor. Pai querido, eu te peço que seu Espírito Santo nos abasteça essa manhã com essa segurança que vem do alto, com a certeza do seu amor, com a esperança de vida eterna. Que seu Espírito Santo nessa manhã fortaleça a nossa fé, para que os nossos olhos não estejam sobre as circunstâncias, Senhor, que afetam o nosso coração, que geram ansiedade, que geram medo, Senhor, mas que os nossos olhos estejam sobre o Senhor, sobre aquele que é vitorioso, que venceu, e que nos chama a viver uma vida de paz, uma vida de descanso no Senhor. Visita a sua igreja nessa manhã. Edifica o seu povo para que nós possamos crer, confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Eu quero ler o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 34 com vocês, nesse tempo onde nós confessamos diante de Deus os nossos pecados juntos, como uma comunidade. E o texto de Marcos, capítulo 10, o Senhor Jesus repete para os seus discípulos, várias vezes ao longo dos evangelhos, que era necessário que ele fosse morto. Apesar de que os seus discípulos não entendiam muito bem o que ele queria dizer, eles só vão compreender isso após a ressurreição de Cristo Jesus, que era necessário que ele fosse morto. Mas o texto de Marcos diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer.
estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nesse momento, quando nós confessamos os nossos pecados, nós sempre comunicamos que existe perdão para mim e para você. Que o perdão de Cristo Jesus é uma garantia que está firmada não naquilo que nós fazemos, mas está firmado naquilo que Cristo fez na cruz. Só que nós precisamos nos lembrar que, apesar desse perdão ser de graça, esse perdão não foi barato. Esse perdão que está disponível para mim e para você não foi barato. Ele custou a morte do Filho de Deus. Ele custou a humilhação do Filho de Deus. Onde aquele que é o próprio Deus se encarnou e foi cuspido, e foi rejeitado, e foi zombado, e foi crucificado, foi morto. Esse é o preço do perdão dos pecados. Está disponível de graça para nós, mas esse preço não foi barato. E todas as vezes que nós tentarmos banalizar o perdão de Deus, nós precisamos lembrar o quanto isso custou. E custou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, um homem chamado Charles Spurgeon, ele diz: por que eu vou pecar? Se o pecado matou aquele que é o meu melhor amigo. Nós não podemos banalizar o perdão de Deus. Por isso, nesse momento, enquanto nós confessamos os nossos pecados, e colocamos diante de Deus as nossas falhas, aquilo que nós temos feito, nós possamos nos lembrar que existe perdão, sim, é claro que existe perdão. Mas custou a morte do nosso melhor amigo. E por isso nós confessamos e dedicamos a nossa vida para viver para a glória dele. Ore ao Senhor silenciosamente, fale com Ele, busque a face do Senhor. Às vezes nós nos vemos mergulhados na rotina e não paramos para orar, e aqui é o tempo para isso. Ore e busque a Deus, se derrame diante dele. Depois de um tempo de oração silenciosa, nós vamos cantar mais uma canção. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um
quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe seu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Suas vozes. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Deveria fazer uma oração de confissão, Senhor. Silêncio. Amém. Amém. Vamos ler mais um texto juntos? Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Vou ler os versos ímpares e convido vocês a lerem os versos pares, tá bom? Estando em Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque eles estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória.
Essa história é fantástica, né? Porque essa mulher reconheceu o valor que Jesus tem. Essa mulher reconheceu o valor daquilo que Jesus estava prestes a fazer. E quando nós reconhecemos o valor que Jesus Cristo tem, né, a grandeza de quem Ele é, a única postura é essa: nós entregamos tudo. E quando nós encontramos algo de valor de fato, nós dedicamos todas as nossas forças, todos os nossos recursos, toda a nossa energia, toda a nossa vida, porque encontramos um bem de valor. Essa mulher encontrou Jesus e disse: não, ele é o bem maior. Ele é o tesouro precioso que estava escondido e foi encontrado. Eu sou capaz de dar tudo para Ele. Eu sou capaz de dar aquilo que é o meu bem mais precioso, porque Ele é o bem maior. Então, quando nós reconhecemos o valor de Jesus, a grandeza de quem Ele é, a única resposta é: Senhor, eu te entrego tudo. Eu te entrego toda a minha vida, porque o Senhor é o bem maior. O Senhor é tudo que eu tenho, né? É com essa motivação que nós ofertamos, com essa motivação que nós confiamos a Ele os nossos recursos, porque tudo é dEle, tudo pertence a Ele. Então convido você a ficar de pé mais uma vez. Nós vamos cantar mais uma canção. Se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombra por toda parte, o Salvador não de ocultar, pois Cristo é luz, nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma,
dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Suas vozes de brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Acho que o irmão Isaías fazer uma oração de gratidão, Senhor. Amém, Senhor. Verdade, Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém. Você pode sentar. Bom, todo domingo nós temos lido uma pergunta do breve catecismo para nossa edificação e para nossa instrução. Tá? E hoje nós chegamos à pergunta de número 38. E a pergunta de número 38 é: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Né? Que bênçãos nós recebemos quando nós ressuscitamos? Tá? Vamos ler juntos? Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Olha só que maravilha, né? Está dizendo que nós seremos reconhecidos publicamente por Cristo Jesus. É aquela cena onde Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós, né? E onde nós seremos plenamente felizes. Essas são as bênçãos que nós receberemos quando nós ressuscitarmos em Cristo Jesus. Que maravilha, bênção. Passar alguns recadinhos para nós, né? Lembrando que amanhã, 1h30, nós temos artesanato aqui na igreja, né? Você é convidado a participar com a gente, nesse tempo onde as mulheres estão aqui compartilhando da comunhão, fazendo artesanato, né? Aprendendo uma arte, você é convidado a participar conosco, tá? Terça-feira, nós temos reunião de oração, 19 horas, aqui na igreja. Eu até comentei com o presbítero Paulo Henrique essa semana que, desses 3 anos, não teve nenhuma terça-feira que não teve oração. Sempre que eu achei, não, hoje eu vou estar sozinho, Deus enviava alguém, né? Então é uma bênção, gente, esse tempo de oração, onde Deus nos convida a sermos uma igreja que ora. Tá? Nós não podemos banalizar o poder e a grande graça que é a oração, então participe conosco. Tá? Quarta-feira, nós temos pequeno grupo às 19h30, onde nós vamos entrar aí no capítulo 11 do Apocalipse. Nós vamos encerrar mais uma sessão do Apocalipse, então nós estamos avançando bem. Tem sido uma bênção. Se você quer conhecer como funciona um pequeno grupo, venha participar com a gente. Tá? No sábado, aulas de violão e teclado, 15 horas na igreja. E domingo, né, nossa agenda comum aí da igreja, 9 horas de estudo bíblico e culto
às 10 horas. E todo primeiro domingo, um cafezinho, né, como nós tivemos hoje, que você não pode perder, tá bom? Passa aí a agenda desse mês para nós. Então, ontem nós tivemos bazar, já vamos chegar aqui com atualizações, né? Se você encontrar alguém que está meio cansado, cabisbaixo, provavelmente estava no bazar ontem, estava no bazar sexta, estava no bazar quinta, tá? Então, mas foi uma benção, já vou compartilhar as atualizações com vocês desse tempo. Lembrando, gente, sábado, dia 15 de novembro, nós vamos ter um café da manhã de planejamento aqui na igreja, tá? Toda a igreja é convidada a participar, né? Todos aqueles que são líderes de ministério, eu quero pedir para vocês trazerem uma agenda com as ideias, com as propostas que vocês têm para o próximo ano, tá? Mas você que é membro de igreja também, pastor, ano que vem, será que dá para a gente fazer isso, né, e aquilo? Né? É o momento de nós compartilharmos ideias para juntos montarmos um calendário da nossa comunidade para o próximo ano. Então, sábado, dia 15 de novembro, guarde essa data. No domingo, dia 23 de novembro, nós temos a Assembleia Ordinária aqui na igreja. O que é a Assembleia Ordinária? É um tempo onde nós aqui fazemos quase uma retrospectiva, né? Igual a Globo faz, aqui a gente também faz, mas aqui é melhor que a Globo, né? A gente faz uma retrospectiva, a gente faz leituras aqui de relatórios, nós prestamos contas, né, daquilo que nós fizemos com o dinheiro da igreja, tá? Tudo transparente. Os membros estão convocados a participar, né? Mas aqueles que não são membros são convidados a estar conosco para acompanhar aquilo que Deus fez na nossa vida ao longo deste ano, tá? Mais uma vez, todos aqueles que são líderes de ministério, eu peço, por gentileza, trazerem um relatório, né? Eu vou mandar mensagem no WhatsApp de cada um, para nós lermos esses relatórios aqui na frente, compartilhar com a igreja aquilo que foi feito no ano de 2025. E, gente, foi feita muita coisa, tá? É um momento de celebração aqui, para nós celebrarmos juntos. Quinta-feira, gente, dia 27 de novembro, nós temos culto de ação de graças. Vai ser um momento aí que nós vamos compartilhar alguns pratos de comida, mas ao mesmo tempo nós vamos fazer um tempo de ação de graça. O que a gente vai fazer? Uma breve reflexão, vamos tocar umas músicas e depois é com vocês, né? Vocês vão compartilhar testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. E como nós conversamos domingo passado, nós vamos nos alegrar com a alegria do outro. Vai ser um tempo de alegria e celebração, tá? Vai ser lá no condomínio do pastor e da Isa, tá? Então a gente vai passar o endereço direitinho para vocês, para que vocês possam participar com a gente, tá? E aí a agenda de dezembro eu vou enfatizar mais para frente, né? Ainda temos um tempinho, mas nós vamos ter uma celebração de Natal diferente aí esse ano, tá? Pode passar? Gente, compartilhando mais uma vez o projeto de reforma, e eu quero afirmar para vocês, esse projeto aqui está desatualizado. Um novo projeto chegou, mas é só domingo que vem que eu vou apresentar para vocês. Tá? Dá um suspense aí. Hoje eu preciso enfatizar o bazar. Hoje eu preciso dar ênfase no bazar, tá? Então, gente, com o bazar, nós chegamos a 59%. Bênção, bênção. Eu digo 59% porque não entrou todo o valor ainda, tá? Esse aqui foi só o valor que caiu no cartão de crédito, né? Nós vamos depositar o dinheiro ainda que foi feito em espécie, e tem mais dinheiro para entrar aí das pessoas que vão pagar aí da live, né? Então, esse valor vai avançar ainda mais. Gente, bênção. Chegamos aí a 60%, olha que maravilha, né? Glória a Deus, né? E nós queremos aqui agradecer a todos vocês que têm contribuído, que têm participado, né? Louvar a Deus por todos aqueles que se voluntariaram, né? E participaram do bazar junto com a gente, né? Lembrando da Mari aqui, a mulher que tem 1000 mãos, tá? A Copel precisa conhecer essa mulher, uma fonte alternativa de energia, tá? Então, agradecer a Mari que coordenou tudo aí, agradecer a Cris, cadê a Cris? A Cris aí, gente, que mandou ver, a Neia, cadê a Neia? Neia também, minha mãe que participou, minha esposa, né, as meninas aí que ficaram até tarde ontem, Isabelle, a Rayane, fazendo a contabilidade, né, todos vocês que participaram, Conceição, gente, veio trazer um café pra gente. Um bolinho, né? Glória a Deus pelo livro da Conceição. Seu Faustino, gente, que a gente falou, seu Faustino não precisa vir, né? Porque a gente já limpou a igreja, mas o homem veio. E ele tem vindo todo final de semana aí para limpar a igreja, tá? Então, louvado seja Deus pelo livro do seu Faustino. Isaías também, que ontem mais conversou do que limpou, mas tudo bem. Louvado seja Deus pelo movimento da igreja, gente, que participou, que se dedicaram, que se empenharam, né?
O seu Raimundo, cadê o seu Raimundo? O seu Raimundo que veio aí prestigiar a gente, aproveitou, já deu uma limpadinha ali no jardim. Gente, isso é ser igreja, tá? E foi maravilhoso, né? Só faz sentido a igreja quando nós participamos juntos, servimos juntos, né? Por um bem maior. Então, quero agradecer a todos vocês, né? É bom sermos igreja juntos, né? E a maioria desse valor que foi arrecadado pela igreja, tá? Importante enfatizar isso. Então, tem pessoas aqui que estão acreditando, que estão contribuindo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, tá? Que continuemos assim, servindo juntos, né? Andando lado a lado, para que o reino de Deus continue avançando, né? E quando sair essa obra, a gente vai fazer festa, claro. Vai ter comida. No projeto novo tem churrasqueira. Nossa, aí não vamos sair da igreja mais, meu Deus. Gente, benção, tá? Agradecer a todos vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Chamar as crianças aqui na frente. Nós vamos orar com a vida delas. Pela prof também, dessa manhã. Maravilha. Pedir para a Isabelle fazer a sua oração pela vida das crianças. Amém, amém, maravilha. Então, gente, hoje nós estamos finalizando a nossa série de mensagens que nós estamos chamando aí de coletivamente solitários, tá? Foi a série que nós trabalhamos ao longo de todo o mês de outubro, e estamos finalizando aí nesse primeiro domingo, tá? E nós temos apontado aqui alguns dados, né, que apontam que nós vivemos numa geração que vive uma epidemia da solidão, onde mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo se sentem terrivelmente solitárias, né? E a resposta que nós estamos apontando para isso, para essa epidemia da solidão, é a comunhão e a amizade. Tá? Essa é a resposta que nós temos apontado aqui todo domingo. O que nós precisamos? Precisamos de comunhão e nós precisamos de amigos. Tá? Porque nós vivemos uma era altamente digital, onde todos nós estamos conectados com pessoas o tempo todo na internet. Mas os sociólogos afirmam, uma comunidade se perdeu. Uma comunidade se perdeu. Nós estamos tão conectados, mas não temos mais esse relacionamento olho no olho. Não temos mais esse contato afetuoso um com o outro. Né? Não conseguimos nem conversar direito mais com as pessoas, estamos com pressa. Então os sociólogos falam que uma comunidade se perdeu e por isso a resposta não poderia ser outra. Qual que é a resposta para a solidão? A comunhão, a amizade. Nós precisamos de amigos, nós precisamos caminhar com pessoas. E não é à toa que quando Deus nos chama, quando o Evangelho alcançou o nosso coração e nós nos rendemos a Cristo Jesus, Ele nos chamou para fazermos parte de uma família, de um corpo, de uma igreja, de uma comunidade. Ou seja, Ele nos chamou para caminharmos juntos, para caminharmos lado a lado. Né? Então, nosso desejo com essa série é que você reconheça que não é bom viver sozinho. Não é bom viver isoladamente. Na realidade, a única coisa que Deus afirmou quando Ele criou todas as coisas, a única coisa que Ele afirmou que não era bom era o quê? Que o homem não vivesse sozinho. Deus olhou para toda a sua criação e tudo que Ele criou, Ele falou, não, ficou muito bom. Não, ficou muito bom. Mas teve uma coisa que Deus viu e falou que não era bom. O homem estar sozinho. Não é bom. Não é bom você caminhar sozinho. Não é bom você viver isoladamente. Então, nosso desejo com essa série é que você reconheça a importância da caminhada conjunta, da parceria, da amizade. Mas é claro que isso vai exigir de você uma decisão. Isso vai exigir de você uma decisão. A última mensagem dessa série é que você precisa tomar uma decisão. Então, meu objetivo hoje aqui é te provocar, para que você tome uma decisão diante de Deus, que você não vai mais caminhar sozinho.
Hoje essa mensagem é para te provocar e dizer, não, pastor, eu entendi, hoje, a partir de hoje, eu não vou mais caminhar sozinho. Eu vou caminhar com pessoas. Eu vou procurar fazer amigos. Eu vou procurar compartilhar as minhas dores. Esse é o objetivo. Porque não existe cristão isolado da igreja. Assim como não faz sentido um braço fora do corpo. Não existe, não faz sentido. Fugir da solidão e caminhar com pessoas vai decidir de você uma decisão sincera. Você vai precisar decidir sobre isso. Para finalizarmos a nossa série, então, eu quero conversar com você sobre o tema Não tome decisões sozinho. Vou pedir para trazerem o passador para mim, por favor. Para eu conseguir passar aqui, vocês acompanharem ao vivo, né? Obrigado, meu amor. Mulher mais linda desse planeta. Então, aqui, ó, não tome decisões sozinho, tá? Esse vai ser o tema que eu quero trabalhar com você hoje. E eu quero te convidar a pensar em algumas perguntas que eu vou fazer aqui. Muito provavelmente, quando eu fizer essas perguntas, você vai falar, pastor, vai baixar a cabeça, vai concordar, né? Você já reparou quantas decisões erradas nós já tomamos na vida porque decidimos ignorar conselhos? Você já se deu conta de quantas vezes já quebramos a cara porque fomos cabeça dura? Porque decidimos ignorar a sabedoria daquelas pessoas que disseram para nós, cara, não vá por aí que não vai dar boa. Quantas vezes já quebramos a cara? Porque fomos orgulhosos. Não é? Geralmente, nós somos guiados por frases como eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Né? Essa é a frase do cabeça dura. Eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Não se intrometa. Né? Na minha vida, mando eu. Você viu como vocês sabem? Na minha vida, mando eu. Tem outra muito boa também, a frase do cabeça dura. Eu não devo satisfação para ninguém. Né? Mas tem uma que é boa. Essa aqui é maravilhosa. Que a gente usa. Eu sei o que é melhor para mim. Se você diz essas frases, provavelmente você é cabeça dura, tá? Se você vive por aí afirmando essas frases, ou seja, essas frases só revelam o orgulho do nosso coração. Essas frases só revelam o nosso individualismo e como nós temos muita dificuldade em assumir uma postura de humildade para ouvir conselhos. Para ouvir conselhos daqueles que são mais sábios do que nós. Porque tem pessoas mais experientes que vêm dar conselhos para nós, que estão vendo o caminho que nós já trilhamos e dão conselhos para nós porque eles já passaram por aquilo. Eles sabem, cara, o caminho que esse cara está trilhando, eu sei onde vai dar. Né? E nós temos dificuldade para assumir essa postura de humildade para ouvir. Essas frases só revelam como o nosso coração é inclinado para o orgulho. Nosso coração, saiba disso, o seu coração naturalmente vai se inclinar para o orgulho. Tá? O seu coração é assim, porque o meu também é assim. O meu coração naturalmente se inclina para o orgulho. Quantas vezes eu ajo com orgulho? Minha esposa sabe bem. Como que eu posso ser orgulhoso? Como que eu posso ser cabeça dura? Como eu posso ser teimoso? Ela sabe. Ela já disse. Porque é assim, nosso coração naturalmente se inclina para o orgulho. Mas como a sabedoria bíblica antiga já afirmou, o orgulho precede a ruína. Se você anda por aí orgulhoso, saiba que você vai tombar, você vai cair. Tá? Nós não nos damos conta que o mundo se tornou caótico porque um casal decidiu ignorar um conselho. Ignorou o conselho daquele que tem uma sabedoria eterna e nem ao menos procuraram consultar a Deus diante daquilo que poderia ser considerada a escolha mais importante da humanidade. Nós vamos viver com Deus ou sem Deus? Quando a serpente chegou em Eva, ela poderia falar, não, serpente, espera aí, preciso consultar uma pessoa, vou consultar Deus. Não. A queda humana aconteceu porque nós ignoramos o conselho de Deus. Nós ignoramos a sabedoria de Deus.
E por isso o objetivo dessa reflexão hoje é motivar você a não ser cabeça dura, a não tomar decisões sozinho, tá? E por isso, para a nossa reflexão de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma história que não é muito conhecida na Bíblia. Tá? Uma história de quatro leprosos, cuja postura tem muito a nos ensinar. Eu quero explorar com vocês o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 a 33, abre aí sua Bíblia. E 2 Reis, capítulo 7. Como são textos longos, eu não vou ler esse texto com vocês. Eu vou contar essa história para vocês. E depois nós vamos tirar algumas conclusões a partir do texto bíblico. Tá? Mas você pode folhear, você pode acompanhar na sua Bíblia, verificar se aquilo que o pastor está dizendo está certo ou não, é importante. Né? Mas verifica aí. Enquanto eu conto essa história para vocês, porque na medida que eu conto fica mais fácil a gente compreender a história. Então, gente, a história se passa numa cidade chamada Samaria. Samaria é a capital do reino do norte de Israel. E essa história se passa nos tempos do rei Jorão, que era filho de Acabe. Para você saber, Acabe foi um dos piores reis relatados no Antigo Testamento, esposo de Jezabel e tudo mais. Né? Depois você explora essa história melhor. Então, no período do rei Jorão, quem estava profetizando sobre o reino de Israel era Eliseu. Eliseu era o profeta daquele tempo. Para facilitar, eu vou colocando os textos bíblicos aqui na parte onde eu estou na história, para você acompanhar. Então, a história começa nos apresentando um cenário. Ben-Hadad, rei da Síria, ele mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Ou seja, fizeram um cerco ao redor da cidade de Samaria. Mas como que funcionava um cerco, né? Como que era esse período de guerra? Como que funcionava um cerco? Então, o inimigo se posicionava fora dos limites de uma cidade, né? Rodeava toda a cidade. Geralmente eles faziam isso com a capital de um império, e eles interrompiam o abastecimento de suprimentos daquela cidade. Então, tudo que chegava de comida, de recursos, eles interrompiam o abastecimento daquela cidade. Eles saqueavam a comida que era destinada à população local, e eles ficavam acampados ao redor da cidade, até que a fome forçasse a rendição do povo, ou os cidadãos se tornarem tão fracos a ponto de ficar mais fácil eles invadirem aquela cidade. Tá? Isso era um cerco. Eles cercavam a cidade para que a população pudesse ser rendida. Aí o texto vai dizer que o cerco durou tanto tempo e causou uma fome tão grande que uma cabeça de jumento, tá? Que era um animal impuro para o consumo na cultura do povo de Israel, uma cabeça de jumento estava valendo 80 peças de prata. Ou seja, as pessoas estavam comendo cabeça de jumento. Tamanha era a fome que eles estavam enfrentando. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Provavelmente aqui os estudiosos vão dizer que esse esterco de pomba era para funcionar como óleo para eles. Sabe o óleo de cozinha que você usa para fritar as coisinhas? Estavam fritando comida com esterco de pomba. Tá? Tamanha fome que eles estavam enfrentando devido ao cerco que os sírios fizeram. Só que aí o cenário piora, porque as mães estavam comendo seus próprios filhos por causa da fome. A tal ponto que uma mulher trouxe uma situação para o rei. Rei, eu e uma mulher combinamos que a gente comeria o meu filho hoje e no dia seguinte comeríamos o filho dela. Mas chegou o dia seguinte e ela escondeu o seu filho. Rei, o que nós fazemos nessa situação? Foi a esse ponto que chegou o cerco, a fome naquela região, a tal ponto das mães perderem um senso de como é terrível uma mulher comer seu próprio filho. Era esse cenário, esse é o cenário da história que nós estamos contando. O rei ficou revoltado com a situação. O texto vai dizer que ele rasgou as suas vestes, porque ele estava indignado com aquilo. Como pode termos chegado numa situação como essa? O rei ficou tão revoltado que ele queria cortar a cabeça de Eliseu fora. Porque ele acreditava que essa situação era causada por Deus, e o profeta Eliseu era o representante de Deus. No final das contas, então, a culpa era de Deus. Era isso que o rei estava falando, a culpa disso tudo que está acontecendo é de Deus. E quando nós olhamos para as desgraças da humanidade que acontecem, nós não somos tentados a declarar a mesma coisa? A culpa é de Deus.
Como que Deus permitiu que nós chegássemos nessa situação, nessa circunstância de o rei estava revoltado? Como Deus permitiu que uma mãe comesse os seus filhos? O rei estava revoltado, culpando a Deus. Mas quando nós exploramos um pouquinho da história, toda essa situação estava acontecendo porque o rei foi cabeça dura. O rei era o representante do seu povo. E o povo chegou naquela situação porque o rei se recusou a ouvir conselhos. O rei recusou a ouvir o conselho das Escrituras, onde Deus fez uma aliança com o seu povo, e a lei afirmava que se o povo andasse em idolatria e infidelidade, nações inimigas trariam desgraça sobre o povo de Deus. Isso estava na lei. Isso estava escrito. O rei recusou ouvir o conselho das Escrituras. Quando você explora um pouquinho a história do rei Jorão, você vai perceber que inúmeras vezes ele ignora o conselho do profeta Eliseu, que era o representante de Deus naquela nação. E o rei se recusou a dar ouvidos a Eliseu. Mas diante de uma decisão errada atrás da outra, diante do seu orgulho, ele não consegue perceber a si mesmo. Ele não consegue perceber que o povo chegou naquela situação por causa de decisões que ele tomou. Ele não consegue se enxergar. Tamanho o seu orgulho. Mas quem ele culpa? Deus. Deus. Gente, não poucas vezes, eu e você nos encontramos em situações de desgraça por causa das péssimas escolhas que nós fazemos. Nossas decisões nos levaram a chegar onde chegamos, ignoramos os conselhos dos homens e principalmente os conselhos de Deus, mas no fim de tudo, incapazes de nos arrepender, nós culpamos a Deus. Essa era a situação que Jorão se encontrava. Ele tomou decisões erradas, ele ignorou a Deus, ele ignorou o conselho do profeta. O povo estava naquela situação por causa das decisões que ele tomou, mas ele culpou a Deus. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Era isso que ele estava gritando. Essa desgraça vem do Senhor, porque eu devo acreditar nele ainda. Esse é o grito da humanidade, mas nós não percebemos que nós chegamos onde chegamos por causa das nossas escolhas. A humanidade está onde está hoje por causa das escolhas que nós fazemos. Mas nosso coração é tão duro, tão soberbo, tão orgulhoso, que nós somos incapazes de olhar para dentro e dizer: Senhor, eu errei. Eu me arrependo. Essa situação mudaria se o rei dissesse: Senhor, eu errei. Eu me arrependo. O povo está nessa situação porque eu errei. Vocês percebem? Nós não nos responsabilizamos por aquilo que nós fazemos e responsabilizamos Deus. Essa é a mesma história da queda. O homem tomou uma decisão. No final de tudo ele culpa quem? A culpa é sua, Deus. Eu estava de boa e o Senhor me deu essa mulher, a culpa é dela também. E a culpa é da serpente. Mas em momento algum Adão olhou para dentro de si e falou: Senhor, eu errei. Nós não nos responsabilizamos pelas ações que nós tomamos, terceirizamos culpa. No final de tudo, culpamos a Deus. O que mostra que a rebelião do nosso coração é contra Deus. Mas diante de tudo isso, Deus ainda demonstra misericórdia. Porque ele manda o profeta Eliseu dizer: tá bom, rei, amanhã o preço dos alimentos vai ser mais baixo do que o de costume. Amém, ô glória, imagina. Amanhã o café vai ser 5. Amém, irmãos? Eita, imagina. É isso que Eliseu estava falando: beleza, o café está 40, amanhã vai ficar R$5. Ô, profecia, será, Palmira? Nossa, bom se fosse, né? Mas é isso que Eliseu estava dizendo aqui: amanhã o café vai ser R$5. Mas aí o oficial, que estava do lado do rei, se virou para o profeta Eliseu e disse: ainda que o Senhor abra as comportas dos céus, será que isso é possível acontecer? O que ele estava dizendo? É impossível.
Nem Deus pode reverter essa situação. Aí Eliseu falou, beleza, você vai ver, mas você não vai comer nada. Vocês vão ver como a história termina de uma maneira cômica, tá? Então a história nos conta que no meio disso tudo, havia 4 leprosos na porta da cidade, que começaram a refletir juntos. Por que nós vamos ficar aqui esperando a morte? Né? Os 4 leprosos lá conversando, tomando um chimarrão. Né? Por que nós vamos ficar aqui esperando a morte? Se nós entrarmos na cidade, a gente vai morrer de fome igual todo o povo. Se nós ficarmos aqui na porta da cidade, nós vamos morrer como todo mundo. Então, eles tiveram uma ideia. Vamos ao acampamento dos arameus. Os arameus eram quem estavam fazendo o cerco, tá? E vamos nos render. Aí eles olharam um para o outro, boa, nossa, boa ideia, leproso. Leproso número 1, boa ideia, leproso número 1. Né? Se eles nos pouparem, nós viveremos. Bom para nós, né? Vantagem para nós. Se nos matarem, morreremos. O que vai acontecer de qualquer jeito, né? Então bora, né? Porque se ficar, o bicho pega, né? E se eu correr? Não, eu disse a frase errada, né? Eu esqueci a frase, mas isso aí. Vocês sabem a frase, vocês conhecem, tá? Então eles decidiram, não, vamos ao acampamento dos arameus, vamos nos render. Só que aí uma coisa curiosa aconteceu. Ao anoitecer, eles foram até o acampamento, e para surpresa deles, quando eles chegaram lá, não tinha ninguém lá. Eles falaram, ué, cadê todo mundo? Hã? Não tinha ninguém ali, eles ficaram procurando, peraí, é armadilha, eles estão se escondendo para atacar, mas não. Aí o texto vai dizer que o Senhor tinha feito um milagre, que o Senhor tinha feito o exército inimigo ouvir um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que os arameus fugiram e deixaram tudo para trás. E se você olhar o capítulo 6, Eliseu abre os olhos do seu servo para ver o exército, o grande exército de Deus, né? Que estava rodeando Eliseu, que estava rodeando o servo de Eliseu, né? Provavelmente aqui era o exército de Deus, o exército espiritual com seus anjos, que espantou todo o exército inimigo. Fugiram com medo. Aí os leprosos entraram nas tendas, aí eles fizeram a festa, aí eles se esbaldaram, né? Foram à forra, né? Encheram a pança, foram encontrando coisas nas tendas e começaram a esconder as coisas, começaram a esconder o ouro, a prata, e falaram, nossa, Deus é bom, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vem minha porção vai se arrepender. E começaram a cantar os leprosos lá, todo mundo em festa, os leprosos, 4, ei, vencemos na vida, irmão. Isolaram a gente, porque a gente era leproso, e agora estão lá, ó, todo mundo se lascando, e a gente aqui, né, comendo, se fartando. Só que aí no meio disso tudo, eles se deram conta. Nós não estamos agindo certo. Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. A gente não pode ficar calado. Se esperarmos até amanhecer, nós vamos ser castigados. Se um exército espiritual varreu esses arameus, quem somos nós? Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então eles contaram para as sentinelas da porta da cidade, que anunciaram essa notícia para toda a cidade. Vocês acham que o rei Jorão acreditou? Um homem que resistia em ouvir a voz de Deus, orgulhoso até o último. Aí o rei Jorão falou, não, isso aí é mentira. Mentira, eles estão se escondendo, né? E quando nós sairmos, eles vão nos atacar e vão nos destruir. Até que alguém deu um conselho, mais uma vez, conselhos. Deu um conselho para o rei, vai todo mundo morrer. Então manda uns gatos pingados lá, para ver se é verdade. E se for verdade, bom para nós. Né? E mandaram então homens para verificar, e encontraram um caminho cheio de armas e roupas jogadas pelo chão, porque o exército bateu em retirada, fugiu. Então o povo saqueou o acampamento, né? Saquearam o acampamento. Os preços dos alimentos baixaram, como o profeta Eliseu havia proclamado, porque tinha comida em abundância no acampamento inimigo. E o oficial do rei, que havia desacreditado da palavra do profeta, morreu pisoteado pelo povo. Sabe, liquidação assim, ó, café R$5, a galera atropelaram o oficial do rei e se cumpriu a palavra do profeta Eliseu. Se cumpriu a palavra do profeta Eliseu.
onde essa história nos conta que nós devemos não ter um coração orgulhoso, mas um coração inclinado para ouvir. Porque se o rei tivesse parado para ouvir, nada disso teria acontecido. Então, o que o rei Jorão ignorou e o que não devemos ignorar é o seguinte: sempre acredite na palavra de Deus. Sempre espere na provisão de Deus. Sempre conte com a libertação de Deus. Sempre conte. Essa é a história que eu queria contar para vocês. E eu quero fazer aqui 3 aplicações muito rápidas a partir da história desses leprosos, o que nós podemos aprender com eles. Decida não caminhar sozinho. Uma decisão que você tem que tomar hoje. Decida não caminhar sozinho. Gente, os leprosos naquela época, segundo a lei, eles eram afastados da cidade e permaneciam em isolamento para que eles não contaminassem outras pessoas. Isso está lá em Números, capítulo 5, versículos de 2 a 3. Olha só o que a lei diz. Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, para que não contaminem seu próprio acampamento onde habitam no meio deles. Ou seja, os leprosos viviam isolados da cidade. Eles viviam fora do acampamento. Era uma medida para que eles não contaminassem outras pessoas. Então, eles viviam naturalmente numa condição de isolamento e solidão. Eram afastados da cidade, eram afastados das pessoas que eles amavam. Mas note que, curiosamente, esses 4 homens em estado de solidão não permaneceram isolados. Eles decidiram caminhar juntos. Eles encontraram outros leprosos e falaram: cara, já que tem tu, vai tu mesmo. Né? Vamos caminhar junto aqui. Então eles decidiram ajudar um ao outro, decidiram formar uma comunidade de leprosos. Eles não se contentaram com a solidão. Não nos contentamos com isso, vamos caminhar juntos. Mesmo doentes e feridos, apoiaram um ao outro. Gente, esse não é um retrato da igreja. Gente, se você não entendeu ainda, eu vou te explicar a partir da história dos leprosos. A igreja é uma comunidade de leprosos. É isso que nós afirmamos aqui. Nós não afirmamos que todos nós aqui somos pecadores, falhos, pequenos, frágeis, e que todos nós precisamos de graça e de cura. Não afirmamos isso aqui? Todos nós precisamos de graça. Todos nós precisamos de cura. Aqui não é o lugar em que nós afirmamos que ninguém é bom o suficiente para caminhar sozinho. Ninguém é. Nós precisamos de gente. Aqui deve ser o lugar onde nós compartilhamos nossas feridas para sermos curados. Onde confessamos pecados para que sejam perdoados. Onde acolhemos uns aos outros porque estamos todos na mesma condição. Vamos mudar o nome da igreja. Vai ser Igreja Presbiteriana dos Leprosos. Porque esse é o retrato da igreja. Todos nós somos feridos, que precisam de cura. Todos nós precisamos ser acolhidos, porque estamos todos na mesma condição. Todos. Então decida hoje a não caminhar mais sozinho. Esse não é o desejo do Senhor Jesus Cristo para você. Ouça a sabedoria bíblica. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Dá para fazer o bazar sozinho, Maria? De jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Quando minha esposa viajou, eu fiquei lá dormindo sozinho. Que frio, danado em Curitiba. Né? Isso que o texto está dizendo. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sabedoria bíblica. Você vai ouvir a sabedoria hoje ou não vai? Seu coração vai continuar inclinado por orgulho, ou você vai dizer: não, Senhor, eu reconheço, preciso caminhar com as pessoas. Isso aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sabedoria de Deus para você. Decida não caminhar mais sozinho. Segundo, decida não tomar decisões sozinho. Jesus está te convidando a tomar essa decisão. Decida não tomar decisões sozinho. Tá? Então, na história, gente, isso é muito legal, porque os leprosos dão um show nessa história. Tá?
Porque essa história é um contraste de um rei orgulhoso que resiste em ouvir a voz de Deus, que resiste em ouvir a voz do profeta, que não é capaz de crer no conselho de Deus. E por outro lado nós vemos os leprosos, que humildemente tomam decisões em conjunto e agem com temor diante daquilo que decidem. Eles são humildes ali, né? E ouvem um ao outro, e tomam decisões juntos. Primeiro que nós vemos que esses homens caminhando juntos, eles conquistaram o direito de aconselhar um ao outro. E essa é uma parte que nós não nos damos conta. Muitas vezes nós nos esquecemos que para conquistar o direito de sermos ouvidos, temos que caminhar um bom trecho ao lado das pessoas. Porque às vezes a gente quer aconselhar quem a gente não conhece, e a gente está sendo intrometido, porque a gente não conhece a vida da pessoa. Para você conquistar o direito de ser ouvido, você precisa caminhar com as pessoas. Temos que nos tornar conhecidos, confiáveis, para que as pessoas nos escutem. Nós temos que conhecer as feridas das pessoas. Na expressão popular, a gente tem que comer um pacote de sal junto, para eu conquistar o direito de ser ouvido. Porque às vezes a gente quer ser só intrometido na vida das pessoas, mas a gente não conhece a história das pessoas. A gente não sabe o que elas estão passando. Mas a gente tem que ouvir primeiro, conhecer, caminhar junto. E aí sim, aconselhar com amor, com graça. Então esses homens construíram uma relação como essa de tal forma que juntos eles começam a refletir sobre a vida deles. E aí, gente, a gente está aqui. Ou a gente morre, ou a gente morre. Qual é a possibilidade de a gente não morrer? Vamos fazer isso junto, né? Vamos sobreviver, tá? Então existe momento, gente, que a gente acha que não tem nenhuma saída. Até que vem alguém com uma luz para mostrar que existe outra saída. Sozinho a gente não consegue perceber muita coisa. Sozinho a gente acha, acabou meu mundo, né? Estou no fundo do poço, não tem como sair. Até que chega alguém com uma luzinha e fala, não, tem sim, ó, tem outro caminho, tem outra possibilidade. Gente, se esses homens estivessem sozinhos, isolados, é possível que eles não chegassem a essa conclusão. É possível que sem incentivo eles se entregassem à morte. Não, o nosso destino é a morte mesmo, vamos morrer, né? É possível que sozinhos não tivessem coragem de se entregar a um exército inimigo. Nós precisamos de gente. Isso é muito legal, porque quando a gente está sozinho, a gente não passa vergonha em público de jeito nenhum. Mas quando a gente está num grupo de 4, 5 pessoas, já viram? Os jovenzinhos que na igreja são introspectivos, né? Que na vida, na escola, são assim, com fonezinho e tal. Mas quando estão juntos, aquele fervo, né? Que sozinho a gente não passa vergonha, mas em conjunto a gente passa vergonha. Né? Porque a gente precisa de gente, de pessoas que nos incentivam, de pessoas que nos mostram outras alternativas. Nós precisamos de gente. E foi através dessa decisão em conjunto que esses homens tomaram, que eles se depararam com um grande milagre de Deus. Juntos eles se depararam com a libertação de Deus de tal forma que Deus usou a decisão desses leprosos para salvar uma cidade inteira, que de outra forma morreriam de fome, porque continuariam achando que eles estavam cercados quando o exército foi embora. Gente, Deus usou a decisão desses homens, que caminharam juntos, foram ousados, para proclamar libertação para uma cidade que estava amedrontada. Gente, decisões sábias glorificam a Deus e abençoam as pessoas. Quanto mais decisões acertadas nós fazemos na vida, mais isso abençoa as pessoas. Porque você sabe o preço de tomar decisões erradas e como isso prejudica as pessoas ao seu redor. Decisões sábias glorificam a Deus e abençoam as pessoas. E nós tomamos decisões mais acertadas quando decidimos não caminhar sozinhos. Quando decidimos ouvir as pessoas. Mas veja só que foi em conjunto também que eles perceberam que eles estavam agindo mal. Foi ali, na comunidade dos leprosos, que eles perceberam, cara, a gente está fazendo errado. Foi ali que eles perceberam, caramba, a gente está sendo egoísta, né, cara? Foi ali que eles perceberam que eles estavam desfrutando dos benefícios da vitória, enquanto todo o povo estava padecendo de fome. Eles se deram conta, cara, tá errado isso aqui. Tem alguma coisa fora do lugar. Foi em comunidade que eles perceberam os seus pecados, que eles reavaliaram sua atitude. Olha que eles não estamos agindo certo, pessoal. Galera, está errado isso aqui, né? Este é um dia de boas notícias.
A gente não pode ficar calado. Tem um povo lá na cidade morrendo, aqui, a gente aqui festejando. Não está certo isso aqui, cara. A gente precisa reavaliar nossa postura. Nós precisamos de gente que nos diga o que não conseguimos perceber sozinhos. Nós precisamos de gente que nos diga com amor, cara, isso que você está fazendo não é legal. Ou isso que você está fazendo não é certo. O caminho que você está trilhando não vai terminar bem. Porque muitas vezes quando nós estamos sozinhos e tomamos decisões sozinhos, a gente não percebe. Como nós estamos tomando péssimas decisões. Como isso está prejudicando as pessoas. Mas quando nós caminhamos em comunidade, com pessoas sábias, com pessoas experientes, tem alguém que chega e fala para nós, pastor, você está vacilando. Esse caminho aí não é legal. A gente precisa disso. De pessoas que nos exortem. Gente, é em comunidade que nos tornamos conscientes dos nossos erros. É em comunidade que nós amadurecemos. É em comunidade que nós aprendemos a temer a Deus, a enxergar com seriedade os nossos erros. Porque a gente acha que às vezes os nossos erros, nossos pecados são pequenininhos, mas alguém chega e fala para nós, cara, isso aí é sério, irmão. Você tem que parar com isso aí. Olha o prejuízo que você está causando para você, para sua família. Para com isso aí. A gente precisa de gente assim. É na comunidade que aprendemos a trilhar o caminho do temor, da santidade. Foi ali, quando eles estavam juntos conversando, falando, cara, a gente tem que parar com isso aí, porque pode vir castigo da parte de Deus para nós. A gente tem que levar Deus a sério, cara. A gente não pode continuar desse jeito. Nós precisamos dar ouvidos aos conselhos daqueles que nos amam e nos querem bem. Nós precisamos disso. E Deus colocou você em uma comunidade de pessoas experientes, mais sábias do que você, para que você não quebre a cabeça, para que você não quebre a sua cara. Deus te colocou aqui para isso. Essa comunidade é a graça de Deus na sua vida. Onde você pode chegar e falar, peraí, você acha que o que eu estou fazendo é certo? Me ajuda a ter uma outra perspectiva sobre isso aqui. Gente, louvado seja Deus pelo conselho dessa igreja. Senão o pastor teria feito umas loucuras aí. Tem um conselho aqui, 55 anos, 2 com 70, se não fosse eles, estaria virado parede preta, né? Brincadeira. Nós precisamos de gente mais sábia do que nós. Precisamos. Isso evita que nós tomemos decisões equivocadas, coisas que nós não conseguimos ver. Quando nós subimos nos ombros uns dos outros, nós conseguimos enxergar mais longe. Essa comunidade é a graça de Deus para você. Então ouça a sabedoria bíblica. Na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Na ausência de conselhos, há tolice. Eu complemento o meu aqui. Na ausência de conselhos, há tolice. Tá? Ouça a sabedoria bíblica. Você vai ouvir o que hoje? O seu próprio coração? Vai continuar inclinado por orgulho? Ou vai ouvir a sabedoria de Deus? E por último, gente, decida não guardar a boa notícia. Esse é um desafio para nós como igreja. Os leprosos decidiram não guardar a boa notícia. Eles viraram para o outro e falaram, cara, esse dia é dia de boas notícias. Nós precisamos anunciar essa boa notícia. E que boa notícia era essa? A boa notícia da libertação de Deus. A boa notícia é que Deus, de forma milagrosa, os libertou do exército inimigo. Deus, por sua infinita misericórdia, trouxe salvação apesar dos pecados do povo. Ele foi misericordioso mais uma vez. Deus saciou os que estavam famintos. A guerra acabou, o sofrimento cessou, não há o que temer. Essa era a boa notícia. A guerra acabou, pessoal. Não precisam ficar aí mais comendo seus filhos. A fome acabou, essa era a boa notícia. Deus nos libertou, Deus nos salvou, apesar dos nossos pecados. Nós não merecemos, mas Ele foi misericordioso mais uma vez. E os leprosos estavam se deliciando nessa história. Estavam ali, eles estavam comendo, estavam bebendo, estavam matando a fome, acumulando tesouros, até que se deram conta que mais pessoas poderiam estar desfrutando do que eles estavam desfrutando. Gente, a boa notícia que eles receberam não é semelhante à boa notícia que nós recebemos? Nós também não recebemos uma boa notícia semelhante a essa? Não recebemos? Nós também não recebemos a boa notícia que, por meio da cruz, Deus nos libertou?
Nós também não recebemos a boa notícia que de forma milagrosa, Ele nos libertou do inimigo que nos fazia viver alienados, sem esperança e sem Deus no mundo. E aqui sim, Ele nos libertou do inimigo, do Satanás, que nos alienava de Deus. Não foi Deus que, movido pela sua infinita misericórdia, nos salvou por meio do sacrifício do seu Filho, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos caminhos maus. Não foi Deus que nos saciou com o seu amor, quando nada nesse mundo podia nos satisfazer. Não foi Deus, por meio de Cristo Jesus, que declarou que o muro da inimizade foi destruído e que nós podemos ter acesso a Ele. Não foi por meio da ressurreição do Filho de Deus, que foi decretada a morte da morte, de tal forma que a morte não é mais amedrontadora para nós. Não é essa boa notícia que nós recebemos. Eu e você recebemos a boa notícia que nós estamos mortos e Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Nós recebemos a boa notícia que nós éramos culpados, mas agora por meio de Cristo Jesus, nós temos perdão e somos justos. Nós éramos órfãos, perdidos no mundo, e Ele nos fez seus filhos. Nós éramos pobres, e Ele nos fez herdeiros. Nós éramos trevas, e Ele nos fez luz. Nós éramos escravos, e agora nós somos livres. Nós éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Essa é a boa notícia que nós recebemos. Nós recebemos essa boa notícia. Nós nos deliciamos nisso. Nós já sabemos que Cristo é vitorioso, nós somos como os leprosos, celebrando. Mas tem gente por aí, gente, vivendo no mundo, como aqueles que ainda estão cercados em Samaria. Nós temos gente no mundo ainda com medo, insaciáveis, com fome, procurando algo que possa preencher o vazio interior. Pessoas que estão vivendo sem esperança, sem consolo, sem paz. Esperando, sabe o quê? Ouvir a boa notícia do Evangelho. Nós nos deliciamos dessa boa notícia. É delicioso estar aqui. É delicioso ter a certeza do amor de Deus. Mas nós não podemos guardar essa boa notícia para nós. Porque a mesma alegria que você está sentindo em Cristo Jesus, outras pessoas precisam sentir também. Não podemos guardar a boa notícia para nós. Gente, nós devemos ser a comunidade que vive para anunciar a boa notícia, que declara para um mundo mergulhado na solidão: vocês não estão sozinhos. Deus nos ama e Ele está perto de nós. Essa missão é minha e é sua. Decida hoje não guardar mais essa boa notícia para você. Tem gente aí só esperando para ouvir essa boa notícia, para ter sua vida transformada. E nós carregamos essa boa notícia. Nós somos responsáveis para dizer ao mundo: a guerra acabou. Nós temos livre acesso a Deus. Não há mais o que temer. Cristo Jesus é vitorioso. Tudo mudou. Tudo mudou. Então ouça a sabedoria bíblica. Como são formosos os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que dizem em Sião e que dizem no mundo: Deus reina. Não há o que temer. É tempo de celebração. Tempo de celebração. Então, gente, decidir caminhar junto é remédio para a solidão. Decida isso hoje. Caminhar com pessoas. Caminhar com essa comunidade. Decidir não tomar decisões sozinho é tratamento para não tomarmos decisões que nos levam à solidão novamente. Porque muitas vezes nos isolamos, nos afastamos por causa de péssimas decisões que nós tomamos. Não tomar decisões sozinhos é remédio, é tratamento, para você não voltar para o mesmo lugar. E por último, decidir compartilhar a boa notícia é resgatar aqueles que ainda estão na solidão, que ainda estão na escuridão, esperando a luz do Evangelho brilhar sobre eles. E assim nós encerramos essa série. Que você tome essa decisão hoje. Não caminhe sozinho. Não tome decisões sozinho. Não guarde a boa notícia só para você. Por isso, nesse momento, nós vamos celebrar a mesa do Senhor.
onde aqui nós declaramos que Cristo venceu. Onde aqui nós declaramos que, por meio do corpo e do sangue de Cristo, nós fomos libertos. Onde nós celebramos o nosso Senhor é vitorioso sobre a morte. Não há o que temer mais. Aqui nós vamos ficar igual os leprosos. A mesa é mesa de alegria. É um banquete de guerra, acabou. Não tem mais inimizade com Deus. Não somos mais escravos dos nossos pecados, dos nossos desejos. Somos livres, somos amigos de Deus. Somos herdeiros de novos céus e nova terra. Esse mundo não é o fim para nós. Isso aqui é a mesa da celebração, onde nós celebramos a vitória de Cristo. Eu quero convidar você a celebrar dessa forma. Essa é a mesa da vitória, onde Cristo venceu. O mundo não é mais o mesmo, a sua vida não é mais a mesma. E é aqui que nós nos deleitamos em Cristo Jesus. É aqui que nós nos alimentamos dele. E temos plena convicção de que tudo que ele conquistou é nosso. Quero chamar o presbítero Raimundo aqui na frente. O senhor Raimundo está aí? Chamar o presbítero Paulo Henrique. Chamar o Isaías também aqui na frente para ajudar na distribuição dos elementos. Eu quero convidar você à oração, para nós participarmos juntos desse momento. E nessa oração eu convido você a oferecer uma resposta àquilo que você ouviu. Você foi desafiado pela mensagem do Evangelho. Você foi desafiado aqui pela palavra de Deus. Você foi desafiado aqui a se inclinar para ouvir a sabedoria bíblica. Fale com Deus. Talvez esse momento da ceia é o momento de você conversar e falar: Senhor, eu tenho sido orgulhoso. Senhor, eu tenho sido cabeça dura. Me dê um coração humilde. Talvez esse aqui seja o momento de você simplesmente se deleitar e se alegrar no seu Salvador e agradecer que você tem esperança. Agradecer porque você, por meio de Cristo Jesus, é aceito por Deus, é amado por Ele. Mas fale com Deus nesse momento. Enquanto nós consagramos esses elementos, onde Cristo Jesus está presente no meio de nós. Isso aqui é fortalecimento para a nossa alma, para a nossa vida. Vamos orar. Senhor Jesus, te bendizemos. Senhor Jesus, te louvamos. Senhor Jesus, te engrandecemos. Porque a nossa vida não é mais a mesma porque o Senhor nos encontrou. Te louvamos, te bendizemos, porque um dia nós ouvimos a boa notícia que rasgou o nosso coração e que transformou a nossa vida. Que o Senhor morreu por mim. Que o Senhor morreu por nós. Porque todos nós estávamos separados do Pai. O único que é capaz de nos satisfazer. E o seu sacrifício nos traz de volta para casa. Onde o Pai nos recebe de braços abertos. Onde Ele nos recebe como filhos, como perdoados, como justos, como amados. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor morreu por nós, mesmo quando ainda nem pertencíamos ao Senhor. Quando vivíamos uma vida alienada do Senhor. Quando estávamos por aí, Senhor, mergulhados no orgulho do nosso coração, vivendo como nós bem entendíamos. O Senhor morreu por nós, enquanto nós ainda estávamos mergulhados nas nossas falhas, Senhor, nos nossos erros, nos nossos pecados. E por isso nós te bendizemos, porque o seu amor nos alcança apesar de nós. A sua misericórdia nos alcança, Senhor, mesmo na nossa escuridão. Nós queremos bendizer o Senhor. Pai querido, obrigado porque por meio do sangue do seu Filho, nós podemos nos assentar na mesma mesa do Senhor. E poder sermos servidos pelo Senhor com vida, com esperança, com fé, com amor que vem da parte do Senhor. Abençoe esse tempo onde nós vamos compartilhar da mesa do Senhor. Que o seu Espírito Santo venha nos fortalecer.
Seu Espírito Santo venha avivar o nosso coração por meio desses elementos. Que nós sejamos abastecidos pela boa notícia do Senhor. Para que nós vivamos para a glória do Senhor. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Convido você que vai participar a ficar de pé, lembrando que essa mesa é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que rendeu a sua vida a Ele, passou pelo batismo, que mantém profunda comunhão com a sua igreja. Se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, essa mesa te convida, ainda é tempo. Ele está nos chamando, Ele está chamando você a se deleitar nesse grande banquete que foi entregue em favor de vocês, que foi entregue em favor de nós. Nós vamos entregar os elementos. Eu peço que você segure os elementos em mãos, para que todos nós participemos juntos no final. Chamar a equipe de música aqui na frente, nós vamos cantar mais uma canção enquanto isso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que Ele pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador.
Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Então, olhe ao seu redor. Esse é um momento que você não participa sozinho. Somos chamados a viver em comunidade. A mesma graça que eu preciso, você precisa. A mesma cura que eu preciso, você precisa. É a comunidade do Senhor Jesus Cristo. Nós participamos desse momento como um corpo. Então, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Comei dele todos. Por semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Bem, você pode sentar. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Para aqueles que nos visitam pela primeira vez, nós temos uma lembrancinha especial, tá? Todos aqueles que nos visitam pela primeira vez recebem uma sacolinha verde. Mas se você voltar uma segunda vez, tem uma sacolinha azul esperando por você, para dizer que você é bem-vindo no nosso meio. Nós queremos que você volte sempre, sinta-se em casa, tá bom? Vamos orar para nós finalizarmos, receber a bênção do Senhor e assim finalizamos o nosso culto. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheçam na terra os seus caminhos e entre todos os povos a sua salvação. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o teu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida, renova o mundo inteiro, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Uma boa semana a todos. Deus abençoe sua vida. O mundo
mundo vive uma epidemia de solidão, segundo a Organização Mundial da Saúde. No mundo em que todo mundo parece estar conectado, 1 em cada 6 pessoas é afetada pela solidão. E os resultados são profundos para a saúde física e emocional. Viver sozinho é tão perigoso quanto fumar todos os dias 15 cigarros. A solidão e o isolamento estão associados a cerca de 100 mortes por hora no mundo, um buraco que não é preenchido por redes sociais. A solidão é o desafio que define a nossa era.